Então, pessoal, vamos iniciar aqui abrindo o NCBI, certo? E aí a gente vai pegar como exemplo hoje o gene da subunidade 7 da citocromo C oxidase, do complexo 4 da cadeia respiratória. Então, vocês vão pesquisar no NCBI COX7B. Quando vocês procurarem, ele vai abrir essa página aqui. Quando a gente abre essa página, se for um genoma de referência, como de planta, é a Arabidopsis thaliana, ou é a Oryza sativa do arroz, ou de animais, tem o Homo sapiens, vai ter de rato, de camundongo, de bactéria, que são genomas referências, que já tem tudo depositado, tudo anotado, então é mais tranquilo para a gente encontrar. Então, normalmente, quando a gente vai buscar um gene, ele já tem o nomezinho dele, e já tem tudo referente a esse gene numa parte, assim, é como se fosse aqui o padrão ouro. Então, esse quadrado que aparece aqui em cima é como se fosse o padrão ouro desse gene que a gente está buscando. Então, aqui vai ter, ó, o transcrito referência desse gene, ou seja, o RNA mensageiro dele, a proteína referência desse gene, né, a sequência desse gene e trabalhos que existam associados a esse gene. Então, eu já posso clicar aqui direto em transcrito para ver essa sequência transcrita. Aí ele vai abrir aqui. Abram aí o de vocês também. Aí, nesse sentido, por que eu estou buscando a sequência do transcrito, ou seja, do RNA mensageiro? Eu disse para vocês na aula passada que a gente ia ver hoje o processo de expressão gênica. O que é a expressão gênica? É aquilo que é pego do DNA, da sequência do DNA, e é transcrito no RNA mensageiro. Então, é o que está sendo expresso. Então, existem muitos dados transcriptômicos depositados aqui no GenBank do NCBI, certo? Só que existem alguns dados transcriptômicos, né, porque é um processo muito caro, que eles são depositados em microsequências. Porque para a gente fazer o sequenciamento, seja do genoma, seja do DNA, a gente faz isso em pedacinhos, né? Então, se utilizam enzimas de restrição que vão quebrando ali esse material genético e depois cada um desses materiais é que vai sendo sequenciado, pegando o primeiro e o último, porque uma extremidade não tem, né, a hidroxila e a outra extremidade tem então vai se lendo essas extremidades, 5 linhas, 3 linhas de cada fragmento. Pronto, é isso que se faz na leitura. Bom dia. Como é que eu vou identificar, se ele só identifica o final e o começo, como é que eu vou ver a sequência como um todo, né? Através de um processo de alinhamento. Então, ele pega no final todos esses milhões de reads, né? Todos esses fragmentos, e ele alinha todos eles. Alinhando todos eles, um vai terminar aqui, o outro vai terminar aqui, né? O outro vai começar aqui. Então, a gente consegue ir montando o sequenciamento. Então, por exemplo, existem dados de transcriptoma que estão depositados aqui no NCBI, que fez a parte, né, do sequenciamento desses fragmentos e depois teve a parte cara do alinhamento, né? Que monta toda a sequência. Esses dados transcriptômicos que são depositados dessa forma, eles só servem apenas para a gente ver o quê? Os dados do RNA mensageiro, porque ele vai desenhar tudo, né? Tudo que tem no RNA mensageiro. Então, ele junta todos os fragmentos, certo? Então, ele pega todos os fragmentos juntos e a gente tem um desenho de todo o transcriptoma daquela espécie. Mas existem outros bancos de dados que não tem a condição de fazer o alinhamento desses fragmentos e aí só jogam os milhões, bilhões de fragmentos nesse banco de dados. E aí o que é que a gente consegue através desses bancos de dados que não completam um alinhamento? Eu tenho, por exemplo, o gene da citocromo oxidase, ele é expresso 100 vezes dentro da célula. Então eu vou ter esses fragmentos do gene do RNA mensageiro da citocromo oxidase em várias vezes, né? Então, eu consigo ter uma ideia de quantas vezes ele é expresso dentro da célula, certo? Então, é isso que a gente vai fazer. A gente vai pegar uma sequência de RNA mensageiro e jogar contra um banco de dados de transcriptoma, que é o SRA, que só tem esses fragmentos. Para quê? Para que eu tenha uma ideia de quanto aquele gene foi expresso. Então, eu abri aqui, né, o que me deu a sequência ouro, a sequência padrão, que é esse RNA mensageiro transcrito. Eu abri. Primeira coisa que eu vou observar, o tamanho desse transcrito. Ele tem 2.444 pares de bases,
certo? Então eu venho na sequência FASTA, vou clicar aqui em FASTA, ele vai abrir em outra página, aqui. Pronto, já tenho a sequência do RNA mensageiro desse gene. Eu copio e aí o que é que eu vou fazer em seguida? Eu vou abrir bem aqui o BLASTn, tá? Porque eu vou abrir o BLASTn, por quê? Porque eu vou usar essa sequência de nucleotídeos do RNA mensageiro e eu vou buscar contra o meu banco de dados SRA, que também utiliza a sequência nucleotídica. Então, se é nucleotídeo contra nucleotídeo, é BLASTn, tá? Então, beleza. Vou pegar a sequência do RNA mensageiro, jogar aqui e vou procurar no determinado banco de dados SRA. E bem aqui abaixo desse banco de dados, a gente tem a restrição. Onde é que a gente quer procurar? Isso aí vai depender da busca do trabalho que vocês fizerem. Por exemplo, Luan antes queria alguma coisa relacionada ao Alzheimer. Então ele chegou, abriu o NCBI lá no começo e começou a procurar Alzheimer, SRA, que ele já sabia que era o banco de dados que tinha esses dados transcritos, né? E Homo sapiens. Aí foi jogando, aí foi aparecendo os trabalhos de quem depositou esse tipo de material no SRA. Ele escolheu um determinado bioprojeto e aí o que é que acontece? Quando a gente abre aqui esse bioprojeto, eu boto no NCBI restringindo ao SRA, que é onde ele foi depositado, vai abrir as amostras que estão contidas dentro. Bom dia. Obrigada. As amostras desse SRA, certo? Então abriu todas as amostras, tá? O que é que eu vou fazer? Eu vou entrar em qualquer uma delas. Entrei, cliquei em alguma aqui. E quando vocês entram dentro de um determinado experimento, de uma determinada amostra, tem aqui, ó, a amostra, aí vai ter, se você clicar aqui nesse SAM, vai ter todas as características dessa amostra, mas você também pode clicar aqui onde tem no estudo, onde tem todos os experimentos e todas as corridas do próprio bioprojeto. Então foi tudo que foi feito no bioprojeto. Então você já pode abrir aqui para você investigar. Clica com o botão direito, abre no novo separador, ele vai abrir aqui, ó, pronto. Ele te dá o bioprojeto, certo? É um projeto transcriptômico. Como é que eu sei que é transcriptômico? RNA-seq, sequenciamento de RNA, tá? Aí quando a gente desce para investigar essas amostras, a gente vê aqui, ó, temos 4 amostras de controle, ou seja, quando você investiga o bioprojeto, também vai ter lá associado o artigo referente a esse bioprojeto. Então você vai ter que ler esse artigo e aí lá tinha escrito o quê? Que nós temos 4 replicatas do cérebro de uma pessoa saudável. Então pegaram, né, pós-morte, tiraram o cérebro da pessoa saudável, coletaram 4 amostras da mesma região, o putame, e fizeram o sequenciamento. Beleza, 4, né? Depois pegaram o cérebro pós-morte de uma pessoa que tinha Alzheimer, coletaram 4 amostras do putame e fizeram o sequenciamento. A mesma coisa para uma pessoa que tinha Parkinson, certo? 4 replicatas da mesma amostra do putame. Então, beleza. Aqui eu quero identificar o quê? Qual é o experimento depositado no banco de dados SRA que eu vou ter que procurar esse meu gene, certo? Então aqui vocês têm os códigos dos experimentos. Então vamos começar pesquisando aqui, por exemplo, o experimento do Alzheimer, que é esse 87. Onde é que eu vou colocar esse dado desse experimento 87? Eu não abri o BLAST aqui? Coloquei a sequência nucleotídica, eu não restringi ao SRA, que foi que eu disse para vocês que aqui eu ia ter que buscar o experimento ao qual eu quero encontrar nesse banco de dados SRA. E é justamente isso. Vou colar aqui esse SRX9159, não estou enxergando nada, mas eu acho que é isso. E aí a gente vem, ó, quando a gente começa a digitar esse experimento, ele já aparece aqui o que é que a gente tem que clicar. Professora, e se eu digitar e não aparecer essa partezinha aqui embaixo, né? Em que ele vai fazer o link dentro do banco de dados, é porque não está disponível, tá? Então a gente não consegue utilizar esse experimento. Então beleza, disponível. O
que é que a gente tem que modificar agora e prestar atenção nessa primeira página do BLAST, que a gente ainda não havia feito nos processos de anotação? Agora a gente vai marcar o quê? Highly similar, né? Por quê? Porque eu quero encontrar aquilo que é altamente idêntico ao meu RNA que eu estou buscando. Então eu marco que é altamente similar, aí boto mostrar resultados numa nova janela e aqui eu vou descer para esses parâmetros do algoritmo, vou abrir. Para quê? Primeiro, eu quero que ele mostre todos os resultados. O máximo que ele mostra são 5.000, tá? Então eu marco o máximo, certo? Então quero que ele mostre todos os resultados. Segundo, eu venho aqui mudar o tamanho da palavra. Então, o que é que significa o tamanho da palavra? Quantos nucleotídeos eu vou querer que pareiem com os fragmentos que estão depositados nesse banco de dados? Então aqui eu tenho o tamanho da palavra de 16, de 20, de 24, de 28. O que é que significa? Vai poder ter algum gap, vai poder ter alguma região que tem um nucleotídeo diferente do fragmento? Não. Tem que ser exatamente idêntico esse tamanho da palavra. Então a gente vem aqui, ó, bom dia. Bom dia. Bom dia, turma. É fofinha. Aí vem aqui o 32. Normalmente a gente escolhe aí esse tamanho de 32 nucleotídeos. Então vai ter que encontrar aquelas sequências que tem 32 nucleotídeos pareando com os fragmentos desse banco de dados exatamente idênticos, tá? Fiz isso, coloquei 32, coloquei o máximo aqui para 5.000, coloco para rodar o BLAST. Então aqui foi o que eu já rodei, certo? Como vocês não estão fazendo o experimento, não tem como vocês esperarem nem botarem aqui para buscar. Mas aí vai aparecer, né? Para vocês verem, vixe Maria, para que eu cliquei aqui? Pronto. Aqui, ó, 5.000 resultados, então a gente consegue, quando a gente abre essa primeira página, a gente olha, opa, 5.000 resultados, então a expressão é muito elevada, né? Muito elevada, porque ele foi até o máximo, então provavelmente tem mais. E aí a gente fica com essa ideia na cabeça. Mas aí, primeira coisa que a gente tem que olhar quando a gente faz essa análise é vir aqui no resumo gráfico. E aí o que é que vocês observam aqui no resumo gráfico? Observem que o comprimento do transcrito é isso aqui tudo, né? E onde é que a gente está tendo vários pareamentos? Só no início. O que é que a gente consegue deduzir? Vocês se lembram das aulas anteriores? Quando a gente pegava aquele cDNA, né, que a gente apagava os introns, ficava só os exons, quando a gente jogava lá no ESPAS e Translate, a metionina é encontrada lá na frente, né, o ATG, e toda aquela região de trás a gente chamava de UTR, né, e colocava ela marcada em cinza. Então, essa região aqui do início, claro que aqui não nessa situação, porque aqui tem 500 nucleotídeos, né? Então, tem um pouquinho de expressão inicial do gene, mas a gente não pode considerar todas esses alinhamentos que foram encontrados, por quê? Porque cadê o resto, né? Deveria ter pelo menos um pedacinho de cada parte. Então, a gente tem que ter o senso crítico de olhar e dizer, opa, não está encontrando uma expressão muito elevada. E aí vai de você ter o senso crítico de olhar o quê? Então, vamos contar mais ou menos onde é que fica a parte inteira desse início, mais esses que estão aqui no final, que até mais ou menos por aqui, né? Esses três, aí a gente vai contando. 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9, 10, mais ou menos até aqui dá 56, certo? 56 reads. Então, todo o restante dos 5.000 é descartado, porque isso aqui é provavelmente o quê? Uma região repetida. Aquilo que inicia antes do gene, né, chamado de UTR. UTR é justamente, né, quando você faz a sigla inteira, é de região repetida. E por que existem essas regiões repetidas antes de um RNA mensageiro? É processo de regulação da expressão do gene, certo? Então, essa região repetida está relacionada à regulação desse gene e de outros. Então, por isso que ela se repete tantas vezes. Então, a gente vai considerar mais ou menos até aqui, 56, tá? Aí, professor, e se eu quiser considerar até o 49? Tudo bem, vai do seu senso crítico e o seu senso crítico ele vai permanecer para todas as análises que você vai fazer.
Então isso não vai interferir no teu resultado. Porque se você quer ir até o 49, porque você achou que era até esse 3 aqui, você não considerou até esse terceiro, você acha que é até esse 3, então beleza. No próximo você também vai olhar e dizer, não, eu também acho que vai até mais ou menos aqui esse 3. Então vai ter, oi. Deixa eu ver se eu entendi. Então essa palavra aqui que se repete vai ser a palavra que sinaliza o gene em várias outras. Que regula o gene e outros genes também pode regular. Exatamente. Da mesma espécie, isso. Pronto, porque a gente tem que considerar que tem a parte relacionada ao gene. Quando o RNA ele é transcrito desde o início, né? Com a região repetida. Então, é um sinal da expressão do gene. Então, a gente tem que considerar aquilo que veio até o mais próximo dessa extensão completa, né? De 500. Então, ele veio aqui, ó. 3 na mesma linha, no mesmo alinhamento até 500, e a partir daqui ele começa a ter só 2, 2, 2, 2, 2. Então a gente já pode imaginar que essa UTR já é de outro lugar, entendeu? Da regulação de outro gene, não desse. Então a gente considera até aqui através dessa análise mesmo visual. Outra coisa que eu quero falar para vocês, quando a gente analisa esse gráfico, a gente só vai considerar, porque por exemplo, ele podia ter dado vários resultados aqui, mas quando a gente fosse olhar, esses resultados eles estariam na cor verde, na cor azul e até mesmo na cor preta. Se nós encontrarmos resultados gráficos nessas 3 cores, a gente vai ter que desconsiderar, excluir esses que foram encontrados. Por quê? Porque os que têm elevada identidade, que de fato estão praticamente completos, né, dentro do fragmento, os que estão na cor rosa, né, de 80% e até 100% que estão na cor vermelha. Na vermelha é 100%, né? Ah, professora, mas a gente não botou para parear de 32? Sim, mas vocês concordam que o fragmento que foi sequenciado, ele tem diferentes tamanhos, porque foram usadas diferentes enzimas de restrição. Então vai ter um fragmento de 48, aí vai ter o quê? 80% de pareamento, vai ter um fragmento de 56, aí tem 60% de pareamento. Então vão variar esses tamanhos, por isso que varia a porcentagem de identidade. Mas quando a gente pega o fragmento que foi depositado no banco de dados e o que a gente utilizou, todos os que parearam são idênticos, certo? Então beleza, considerei 56. O que é que nós precisamos fazer agora? Montar uma planilha do Excel, tá? Deixa eu abrir aqui para vocês. Deixa eu comentar. Então, para ficar mais organizado, o que é que vocês devem fazer? Sempre montar logo a planilha toda, tá? Então aqui, ó, eu tenho todos os códigos dos experimentos, certo? E onde foi que eu peguei os códigos desses experimentos? Aqui nessa parte das corridas. Então eu fui copiando um a um, ó, os códigos dos experimentos. Coloquei aqui nessa planilha. Em seguida eu vou nomear esses códigos. Aqui do lado tá controle, 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 Alzheimer, 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 Alzheimer. Ah, e só isso eu já consigo nomear? Não, eu posso vir aqui, ó, na amostra, que é esse SEM, clicar com o botão direito. E aí ele vai me dizer aqui que é uma amostra do putamen, que é o cérebro, que é o controle. E vai dizer, ó, controle 1 no código, ou seja, é a replicata número 1. Se eu abrir uma segunda aqui, ele vai botar controle 2, replicata número 2. Então você vem e agora vai nomear cérebro saudável, putamen, aí coloca um códigozinho S1, aí depois com Alzheimer, vai descrevendo todos. Aqui em cima você vai colocar o nome dos genes. Então todos os genes que ele vai avaliar, o COX, né? Aí tem todos esses outros genes. Beleza, aqui você vai colocar a quantidade de reads que você identificou, que foi o que a gente contou? 56. Depois que você preenche tudo isso aqui, você vai descendo para preencher a tabela de normalização. O que significa essa normalização? Vocês concordam comigo que a gente está pegando uma quantidade imensa de fragmentos, milhões de fragmentos, e querendo ver apenas uma região.
Então a gente tem que fazer um cálculo estatístico para que a gente não faça deduções totalmente descabidas. Então o que é que a gente tem que considerar? A gente tem que considerar o tamanho desse fragmento, bom dia, o fragmento do RNA mensageiro, e eu tenho que considerar também o quê? O tamanho desse banco de dados. Quantos nucleotídeos eu tenho nesse banco de dados desse experimento? Então a gente vem aqui, ó. Primeira coisa que a gente tem que saber, qual é o comprimento do RNA mensageiro desse gene da COX7B. Então lá quando a gente copiou, cadê ele? Pronto, ó. Mas tem a página anterior que diz, pronto, ele tem 2.444 pares de base, certo? Beleza, eu já sei o tamanho dele, 2.444. Outra informação que nós temos que ter para fazer esse cálculo de normalização é essa aqui, ó. Quando a gente restringe ao banco de dados, se eu apagar aqui, ó, pronto, aí foi o 7. Escolhi o 7. Aí aqui do lado ele vai me dar a quantidade de sequências que esse experimento possui. Então eu tenho que copiar essa quantidade de sequências e colar aqui do lado, ó. Aí como a gente começou com o Alzheimer, então eu venho aqui e colo aqui. Quando eu colo, o que é que acontece? Ele vem com vírgulas, né? Que o Excel não lê. Então a gente apaga essas vírgulas para ele ficar no seu tamanho integral, certo? Aí a gente vai montar uma fórmula de normalização. O que é a minha fórmula de normalização? Eu vou pegar a célula G9, que é onde eu coloquei o número de fragmentos que eu encontrei, que foi o que? 56. Vou multiplicar por 10 elevado a 9 e vou dividir isso pelo quê? Pela quantidade de sequências que eu tenho vezes o tamanho do meu RNA mensageiro, que é 2.444. Eu vou fazer isso para cada uma das opções. Se vocês não sabem, o Excel ele tem uma opção que a gente faz aqui, né? A gente coloca essa formulazinha e ele vem aqui e vai, você tem um quadradinho aqui, você puxa para baixo e ele já vai montar essa fórmula para todos os outros. Então se eu vier na segunda aqui, ó, ele já vai estar o G10, que é o que está logo abaixo, lá de onde a gente colocou 56, que vai ser o próximo experimento que a gente vai ver, e ele já monta direitinho. Aí vai ser aqui N27, que vai ser por quê? Porque quando a gente utilizar esse experimento vai ter uma quantidade de sequências diferentes. Então, a gente, quando colocar no Blast, a gente vai ter que olhar a quantidade de sequências que ele mostra, copiar e colocar essa quantidade de sequências aqui, ó. A gente coloca a quantidade de sequências aqui e aí o tamanho do RNA mensageiro é o mesmo, né? 2.444 e assim sucessivamente nós vamos fazendo. Como esse trabalho ele tem replicatas, a gente vai fazendo para cada experimento o cálculo e quando chega aqui no final a gente faz uma média dos 4, que vai ser o valor final da expressão, porque é a média já que tem replicata. Se não tiver replicata, não tem média. Se não tem média, não tem confiabilidade estatística, mas não significa que não seja um resultado, certo? Então a gente vai fazendo, preenchendo, beleza. Terminei todas as análises para o COX7B. Quando eu for para o outro gene, eu posso manter aqui na mesma tabela, mas o que é que eu vou precisar mudar aqui? Se eu estou mudando de gene, o que é que eu preciso mudar na fórmula de normalização? O número, né, o número de nucleotídeos desse RNA mensageiro, porque esse é outro RNA mensageiro, vai ser um tamanho diferente, certo? Obviamente as células, né, as células vai ser agora na coluna H, que eu estou preenchendo tudo do COX7B nessa coluna G. Então eu vou preenchendo aqui, aí ele vai ficar todas as células do G tal. Quando eu mudo para esse gene, vai vir agora H tal, então vai mudar a célula, que com aquele puxadozinho do Excel a gente já consegue expandir a fórmula. Então, quando a gente for preencher para o outro gene, a gente vai ter que mudar a célula, a gente só checa se o Excel mudou direitinho e a gente vai checar se ele continua mantendo o mesmo número de sequências. Quando eu chegar aqui no LRRK2, eu vou precisar ver de novo a quantidade de sequências que tem nesse experimento?
Não, porque é o mesmo experimento, então ele sempre vai ter a mesma quantidade de sequências. Então a gente só coloca aqui, por isso que mantém na fórmula o N26. Da mesma forma que aqui é o N26, esse aqui também vai ser o N26, tá? O que vai mudar nas fórmulas seguintes é tanto a posição, né, do número de fragmentos que a gente encontrou, que a gente vai colocando lá em cima, e o tamanho desse transcrito, porque 2444 é do COC7B, do LRRK, que foi inclusive que a gente anotou na aula passada, é mais de 9.000, né? Então vai vir aqui multiplicar por 9.000. Aí vai dar esse resultado, depois de preencher todos eles, a gente vai fazer a média, isso vai ser o resultado da nossa expressão final. Então o que é que a gente faz? Depois que a gente preenche toda a tabela, a gente vai montar a tabelinha aqui, né, com as médias. Então, para o tamanho saudável, qual foi o valor da média para o COX-7B? Para o Alzheimer, qual foi o valor da média para o COX-7B? E para o Parkinson, a mesma coisa. Aqui a gente consegue selecionar isso aqui e vir em inserir, gráfico, aí bota aqui um gráficozinho de coluna, certo? E ele vai me dar as colunas de expressão. Então, o que é que eu consigo comparar aqui? Ele com certeza vai juntar 3 colunas para cada gene, né? Então, ele vai ter aqui COX-7B, aí vai ter a coluna do cérebro saudável, a coluna do cérebro com Alzheimer e a coluna do cérebro de Parkinson. Se for crescente, a gente vai observar, no cérebro saudável essa expressão é mais baixa do que no cérebro com Alzheimer e menor ainda do que no cérebro com Parkinson. Então, o Parkinson, ele vai induzir uma expressão muito maior do COX-7B do que um cérebro saudável. Então, essa expressão aumentada pode estar relacionada, né, ao agravamento da doença, à manifestação da doença. Então, você consegue fazer essas inter-relações. Ok? Entenderam? Se vocês quiserem, né, se alguém tiver interesse depois, que isso aqui é dos meninos que eu estou montando já. Aí vocês me pedem uma tabelinha que eu mando já com a fórmula, que aí vocês já, se vocês quiserem, né? Aqui é dos meninos, eu não posso mandar porque é o trabalho deles, né? Mas aí eu faço pra vocês que é muito tranquilo, eu dou um bocado dessa. Ok? Vamos lá pra embriologia?